Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Oswaldo, boa noite. Como é que vai? Boa noite, Mauro. Tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, tudo tranquilo? Tudo já, graças a Deus. Desculpa os 2 minutos de atraso aqui. Eu estava em Aparecida de Goiânia, acabei de chegar na casa de um amigo meu aqui em Goiânia para poder participar com vocês aqui. Eu estava fazendo uma visita de residência médica aqui de credenciamento. Não, ainda não, deu tempo. Qualquer coisa, a gente teria um casinho aqui para ir discutindo antes, sem problema. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida e precisa achar um espacinho para a gente estar junto aqui. Tá bom? Eu queria agradecer. Tem quem já está aqui com a gente assistindo, o doutor Roberto Bertoli, lá de Jundiaí, Maurício Nunes, que é amigo da gente aqui de Campinas, e os residentes que estão juntos já aqui com a gente. Eles devem chegando aqui aos poucos. Eu vou começar fazendo as apresentações do grupo, tá bem? Só para a gente dar uma introdução, essa aqui é um evento da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, organizado pelo Departamento de Ortopedia e Traumatologia, do qual eu, doutor Flávio e doutor Ricardo Morelli fazemos parte dessa gestão. E para esse mês, a gente definiu que seria o tema de quadril, que muito me deixa alegre aqui, porque é a nossa área de atuação, né? E hoje teremos a presença de amigos e ilustres colegas que contribuem para a cirurgia do quadril. Então, já agradeço de antemão a presença de todos, tá bem? Eu vou fazer umas apresentações aqui, depois a gente começa, tá bom, Oswaldo? Ótimo. Palestrante, doutor Oswaldo Guilherme Nunes Pires, ele é diretor de ortopedia da United Health Group. Ele também é chefe do serviço de ortopedia do Hospital Alvorada, presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, Regional Paulista, membro do Faculty da AO Recon e Faculty Striker Medical Robotic System. Hoje, compondo a mesa redonda de casos clínicos, nós temos o Dr. Flávio Aranha Júnior, que é ortopedista, cirurgião de quadril aqui da região. Ele é membro da SBOT, atual membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Quadril. Ele é assistente do grupo de cirurgia de quadril da Unicamp, que me ajuda lá. O Dr. Leonardo Jacó, que fez residência médica no Hospital Mário Gatti, especialização em quadril pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ele é membro do grupo de cirurgia de quadril e pelve da PUC de Campinas e assistente no Complexo Hospitalar Ouro Verde de Campinas. Dr. Leandro Drago Mendes, que é especialista também em patologia de quadril pelo Instituto Afonso Ferreira e Unicamp. Ele é membro da SBQ, da Sociedade Brasileira de Trauma, é diretor clínico do Hospital Municipal de Americana e também é preceptor do R4 de quadril do Instituto Afonso Ferreira e das residências do Centro Médico de Campinas e do Complexo Hospitalar Ouro Verde. E o Dr. Diógenes Rodrigues Machado, que fez residência médica e especialização em quadril pela PUC de Campinas, é membro do grupo de cirurgia de quadril e pelve da PUC de Campinas e também é membro do Instituto Recovery do Hospital Samaritano. Então, queria agradecer a presença de todos. E, Oswaldo, a palavra está aberta com você. Muito obrigado. Primeiro, obrigado, Mauro, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Quando o Mauro me convidou para participar desse evento, ele pediu para eu fazer uma aula no começo e depois trazer alguns casos para discussão. Como era em Campinas, e eu conheço quase todo mundo que está aqui, ou todos que estão aqui na mesa, eu falei para ele, Mauro, eu acho que a gente é tão rico a discussão que eu preferiria fazer só casos clínicos para a gente discutir. Pode ser? E ele abriu a oportunidade, agradeço ao Mauro por ter feito isso. E a gente vai discutir aqui vários casos de revisão com diagnósticos diferentes para fazer essa revisão, tá?
Então, quem vai participar da mesa? O Mauro já fez as apresentações. Aqui à direita a gente está vendo o meu grupo do Hospital Alvorada. E a gente vai começar com o primeiro caso. São casos só de revisão de prótese de quadril. Tá? A gente tem 7 casos com 7 diagnósticos diferentes para fazer a revisão. Então, esses são meus conflitos de interesse. E esse é o primeiro caso que a gente tem. Então, é uma paciente... Só um minutinho, por favor, que sumiu aqui no meu computador. Só eu achar ele de novo. Uma paciente de 71 anos, feminina, ativa, tinha 22 anos, de uma prótese total de quadril direita. Ela começou com dor e limitação funcional no quadril há 3 anos e veio com essa radiografia no consultório. Começar com os mais velhos, né, ou com os mais experientes, Mauro, começar com o Flávio, para ele falar com a gente, assim, é um bate-papo, a gente vai fazer esse bate-papo com todo mundo, tá? Então, um bate-papo para a gente ir levando isso para frente. Então, Flávio, o que você pode falar da radiografia, do que você está vendo? Bom, boa noite a todos. Obrigado, Mauro, o convite de participar aqui. Estamos sempre juntos. Bom, evidentemente, tem uma prótese aí que está solta, o componente acetabular e o componente femoral, parece que uma prótese total cimentada, que o componente femoral está solto, na minha opinião. Tem uma pseudoartrose do grande trocânter, tem desgaste do polietileno. Ela está com dor, 22 anos, indicaria uma revisão, uma troca dos implantes. Vamos devagarinho. Diógenes, tem alguma coisa diferente que você gostaria de falar? Alguma coisa diferente que você viu? Perdão. O que me chamou a atenção aí é um caso que já vem de longa data, né? Já tem 22 anos, com todos esses sinais que o Dr. Flávio comentou, mas o que me chama a atenção é que pelo menos a parte acetabular, nós não temos aí uma tamanha lesão óssea. Mas eu gostaria, pelo tempo de evolução, descartar aí uma possível infecção. Então, eu investigaria a parte infecciosa e programaria também a revisão, com certeza. Eu acho que não dá para segurar desse jeito. Então, vamos lá. Que exames que vocês pediriam pensando em infecção? Vamos pensar, Leonardo. Que exames você pediria pensando em infecção? Boa noite. Eu acho que a gente deve começar sempre com exames laboratoriais, hemograma, VHS, PCR. Acho que são o começo de toda boa investigação. Pediria também uma tomografia para dar só pensando em infecção, hemograma, VHS, PCR, alguns marcadores. Acredito que já é um bom começo. E já pensaria no caso se tiver um indício de infecção, pensar em até uma punção articular para já começar a guiar a minha opção de tratamento. Começaria assim. Então, assim, essa paciente não tinha, todos os exames dela eram normais, tá? Eu acho que todo mundo concordou, né, que era desgaste com soltura dos componentes, tá, de uma prótese cimentada. Então, vamos começar, a gente descartou a infecção, não tem infecção, a gente vai ter um caso de infecção, esse não tem, tá? Então, vamos começar a pensar agora o que a gente tem. Eu acho que a tomo foi sugerido, né? A tomografia, eu acho que é um exame que a gente pode pedir. Nesse caso, eu não vou ter tomo, tá? Mas eu acho que ela tinha, se a gente voltar na radiografia, ela tem uma falha grande na parte femoral, né, com uma sutura importante, principalmente no frente. Aqui a gente vê a parte lateral, uma cortical bem fina, com a pseudoartrose do grande trocânter. E aqui, o Diógenes falou que achava que tinha um bom estoque ósseo, né? Eu só acho que ela tem uma falha nessa região superior aqui, que isso aqui me parece ser mais cimento do que osso, né? Então, vamos pensar agora falar um pouquinho de via de acesso. O Leonardo. Via de acesso que você utiliza? Eu utilizo de rotina Hardinge para esses casos de revisão, que tem um domínio um pouco melhor do que as outras vias, e é a minha via de escolha. Até para esse caso, para uma melhor abordagem desse grande trocânter, também eu me sinto mais seguro. Tá. Leandro, que via que você está habituado a fazer? Que via que você faria para... Boa noite primeiro, né? Que via que você faria para esse paciente, para essa revisão? Eu faria uma via posterolateral. E tentaria no fêmur a retirada do cimento inicialmente pelo canal, mas se eu tiver alguma dificuldade,
o tempo cirúrgico começar a ficar um tempo estendido, eu faria uma osteotomia ali. Então, vamos conversar um pouquinho agora da retirada do cimento, na parte femoral primeiro, né? Você falou que tenta tirar por cima, se estende um pouco o tempo, a gente parte para fazer a osteotomia. Quanto que é esse tempo que você espera ali? Você tem uma regra? Na verdade, eu não tenho uma regra, mas se eu vejo que o cimento ali, pela radiografia, a aparência é que tem uma soltura desse cimento. Se ele é um manto de cimento que vai sair fácil, eu falo nos próximos 10, 15 minutos, eu tentaria tirar por ali. Agora, se eu vejo que eu não tentaria investir, eu vejo que o cimento vai até um pouquinho para baixo da prótese ali, nas imagens, a minha preocupação nessa cortical fininha, fazer um falso trajeto, tirando o proximal. Então, eu estaria habituado a fazer uma osteotomia de Wagner e tirar o cimento. Eu acredito que isso é bem mais rápido. Flávio, que via que você faria? Habitualmente, primário eu faço anterolateral, Hardinge, mas aqui na revisão a minha tendência sempre é ser posterolateral. Nesse caso específico vai ser transtrocantérica. Tem uma pseudoartrose, eu tentaria fazer uma elevação do grande trocânter. Isso vai me dar uma boa exposição do acetábulo, tem um defeito que precisa ser corrigido. E pensando numa fixação distal, eu sempre gosto de ter uma radiografia do fêmur todo. Eu acho que a hora que levantar o trocânter vai dar para sacar essa prótese com todo o cimento, que parece que está tudo solto. Acho que não vai ser necessário estender a osteotomia. Se for necessário, estendemos também uma janela mais distal. Essa seria a minha tática inicial. Você faz a osteotomia de Wagner para a cortical lateral? Se tivesse totalmente íntegra a parte lateral, não tivesse a pseudoartrose do grande trocânter, eu faria assim. Eu gosto. Isso economiza tempo, facilita a cirurgia, ajuda na via de acesso, ela complementa a exposição para o acetábulo. Eu gosto muito de fazer. Diógenes, e você? Esse ponto que o Dr. Flávio comentou em relação à pseudoartrose, em levantar o grande trocânter, isso aí dá uma segurança, principalmente por conta do mecanismo abdutor. Então, eu concordo, nunca fiz, mas seria uma boa alternativa. Mas eu optaria por tentar a osteotomia. Até mesmo esse osso ele já tem característica de ser um osso fraco. Por mais fácil que seja a retirada da maior parte do manto de cimento, a parte distal, lá próximo ao bone plug, que vai dar um pouco de trabalho. E daí, pelo menos com a osteotomia, a gente tem um controle melhor desse osso, do que tentar tirar por cima e acabar gerando uma fratura não controlada. Daí o bicho começa a pegar, né? Fica um pouco mais fora aí do nosso padrão. Lógico que vai estar preparado para a osteotomia, então, se precisar tratar uma fratura, já estaria preparado. Mas eu tentaria ter isso muito mais na mão do que como surpresa. E faria via posterolateral também, que é a minha habitual. Leonardo, em relação ao acetábulo, vamos fazer a reconstrução acetabular. Você usaria enxerto, não usaria enxertos, prótese cimentada, não cimentada, algum tipo de prótese especial? Eu tenho o costume de fazer prótese não cimentada, não tenho experiência com cimentação. Através de uma tomografia para avaliar melhor o estoque ósseo ali, acho válido sim usar mão de enxerto, ou dependendo da altura do defeito, eu também entraria com subsídio de cunhas também. É algo que às vezes a gente usa, mas eu pensaria assim para tomar minha decisão mesmo com base na tomografia para avaliar o estoque ósseo, para ver como que está a cúpula acetabular, de parede posterior, fundo acetabular em si, para eu conseguir tomar uma decisão e conseguir entrar com o que precisaria. Leandro, você acha que nesse caso, você acha que vai precisar usar cunha? Você acha que não? Você também faria não cimentada? Você prefere fazer cimentada com enxerto? Qual que seria a sua técnica? Eu concordo com o Léo, faria uma tomografia para ver o defeito ósseo, mas se eu tivesse disponível, eu enxertaria aquela região onde tem o cimento, ali, o teto acetabular, e eu tentaria uma não cimentada. Alguma prótese especial de metal de alta porosidade, prótese normal? Alta porosidade, 71 anos, eu acho que essa qualidade óssea acho que já ajudaria.
Tá. Flávio. Metal trabecular. Eu concordo com o Leandro. Minha tática aí seria por uma prótese não cimentada, no fêmur modular de fixação distal, e no acetábulo eu teria as cunhas, sim, metal trabecular. Eu teria assim umas 3 opções na sala, sabe? Eu acho que esse acetábulo até é possível um jumbo cup aí nele, porque me parece um acetábulo pequeno, o acetábulo original, então deve ir para uns 60, 62. Se tiver paredes opostas que dê uma boa estabilidade, acho que é uma cirurgia mais rápida. Quanto menos módulos você tiver, melhor, mais fácil o sucesso da sua cirurgia. E para o fêmur, uma fixação distal parece uma boa, o istmo está preservado. Essa seria a minha opção número 1. Mas sempre eu tenho um caminhão de cimento na sala. Também eu gosto de ter sempre uma caixinha da não convencional, com os módulos cimentados, que se der qualquer zebra nesse fêmur aí, eu estou garantido. E eu penso atualmente sempre na dupla mobilidade e na parte acetabular. Tá? Eu acho que é uma boa opção. Eu estou gostando dos resultados que nós temos atualmente com a dupla mobilidade. Como que você maneja o acetábulo da dupla mobilidade sem parafuso numa revisão? Isso é complicado. Eu tenho que usar um queijo e cimentar dentro dele. Tá. Então significa que eu tenho que ter o queijo também. Sim. Tá. Essa foi a minha pergunta, para entender como é que é eu entendi. Diógenes, vamos para a parte femoral agora. A gente já tirou o cimento, já tirou tudo, esses arames todos aí que dá um trabalho do inferno para tirar, mas a gente tirou eles ali. E agora, o Flávio falou de fazer uma prótese de fixação distal modular, tá? Você faria o quê? A mesma coisa? Tem alguma outra técnica, alguma outra implante que você está habituado a utilizar? A minha preferência seria também uma fixação distal modular. Com isso eu conseguiria corrigir um pouco melhor até em relação a melhorar aí o centro de rotação, restabelecendo a biomecânica. Acho que fica mais fácil pela modularidade. Existe a possibilidade de enxerto impactado. Eu não tenho experiência. No meu treinamento eu vi bastante o Mustafa fazer, mas eu não estou habituado e não tenho acesso aí a banco de osso hoje na minha rotina. Então a minha opção seria a fixação distal com modularidade. Em relação à possibilidade da dupla mobilidade, também acho que seria válido, só que a gente fica nessa discussão em relação ao implante. Eu acho que agora que a gente tem dupla mobilidade cimentada, melhorou bastante para a gente fazer a revisão. Quando não tinha, eu não conseguia enxergar como fazer uma não cimentada para fazer a revisão sem parafuso, sem nada, ou até assim, não, era um caso simples, beleza, mas nos casos complexos eu acho que era muito complicado. Leonardo, vou começar com o Leonardo primeiro. Você faria alguma coisa diferente? Sim ou não? Assim, tem modular, não cimentada ou alguma coisa diferente? Tenho o costume de fazer no fêmur modular não cimentada também. E Leandro? Também, modular não cimentada, e se tivesse disponível uma dupla mobilidade, concordo. Tá. Eu vou passar um pouquinho para frente agora, mostrar o que a gente fez nesse caso. Então, essa paciente, né, a hora que a gente abriu, a partir da acetabular, aqui está a prótese reduzida, né, aqui a gente tirando o componente acetabular, como ele estava extruso, vocês viram ali na radiografia, né, a gente entrou com o Roma aqui pelo lado e fez uma alavanca, aqui como vocês estão vendo nesse terceiro slide, faz uma alavanca, tira o acetábulo, você vê que a cimentação dela é uma cimentação boa ainda, né? Então fez a retirada, a limpeza do acetábulo, e aqui a gente vê aquele buraco, né, aquela falha que tinha ali do cimento. A gente partiu para fazer a osteotomia. Eu faço osteotomia quase em 100% dos meus casos, tá? Eu faço osteotomia sempre, mas eu não faço osteotomia estendida de Wagner. Eu faço essa osteotomia para anterior aqui, né? Vocês estão vendo? É uma via lateral, né? O paciente tem decúbito dorsal e a gente está fazendo uma osteotomia para anterior. A gente tira uma tampa anterior, como vocês estão vendo aqui. Fica muito fácil de acessar para tirar o cimento, né? Fez toda a retirada do cimento, limpa o canal, está com o canal já pronto.
aqui a gente fazendo a fresagem, né? Eu acho que uma outra coisa que a osteotomia facilita nessas hastes mais longas é você centralizar a fresagem distal. Porque você vê, você não entra raspando no osso, né? Você entra com ele numa distância da parte distal, lá posterior aqui. Então, você tem a facilidade de centralizar a sua haste aqui na hora de fazer. E aqui o passo a passo, né, da haste modular. Nesse caso, a gente fez uma haste modular também, tá? Tem o passo a passo da parte distal. Aqui o passo a passo da colocação do corpo, né, do teste primeiro. Daí a colocação do corpo definitivo para a gente ver, da cabeça. E aqui o resultado final, tá? Já direto no POI, né? Excelente. Já vendo a haste inteira. E aqui a gente está vendo com 3 meses de pós-operatório. Flávio, comentários. Acho que mais ou menos o que todo mundo tinha sugerido fazer, né? Eu acho que o resultado está muito bom. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu já vi vocês fazerem a osteotomia de Wagner para anterior. Acho interessante a maneira como vocês fazem. Eu queria saber um comentário seu da vantagem dela em relação à tradicional. Eu acho que o que facilita para mim, né? Eu acho que a visão que você tem da parte medular do fêmur é melhor. Você tem uma visão maior, você consegue ver. Quando você abre lateral, você fica num túnel ali, né? Quando você abre anterior, você consegue ter uma visibilidade melhor. Além disso, a gente vê a cortical lateral e medial, normalmente são as corticais mais fortes, né? A anterior e posterior são corticais mais estreitas. Então, a hora que você faz para anterior, você fragiliza menos o fêmur, na minha opinião. Eu acho que eu fragilizo menos o fêmur, o que me dá a opção de estender essa osteotomia até para baixo do istmo. Quando eu faço lateral, eu tenho uma limitação, que é o istmo, né? Eu não posso chegar no istmo, não posso fragilizar o istmo, senão eu perco aonde eu vou fazer a estabilização distal da minha prótese. Quando eu faço anterior, eu não fragilizo o istmo. Então, eu posso usar a mesma haste que ela vai dar estabilidade naquela região. Essas são as vantagens. E como eu faço em decúbito dorsal, para mim é muito mais fácil tirar para anterior do que para tirar para lateral. Ela facilita muito a minha vida na hora do meu acesso, que é o acesso de Hardinge. Tá? Isso ficou meio que uma marca registrada de vocês, né? Sim. É legal. Só a gente fazia. Hoje tem mais gente que faz, mas há um tempo atrás acho que só a gente fazia. Todo mundo fazia a Wagner tradicional. O acetábulo ficou muito bom. Ele está bem posicionado no nível da lágrima. E não foi um acetábulo... O original aqui não é um acetábulo tão grande. Né? Ele era um acetábulo displásico, né? Sim. O original, né? E achei que, olha, tá ótimo. Outra pergunta que eu quero fazer, desculpa tomar tempo de todos aí, mas... Imagina. Quando faz a fixação distal, quando a haste fica um pouco longe na parte metafisária, você faz alguma osteotomia longitudinal, você não fez o Wagner. Sim. Vocês fazem alguma osteotomia para cercar e fazer o fêmur chegar na prótese ou não? Normalmente, quando tem necessidade, sim. Quando vem o fêmur é muito anticurvo, como a gente centraliza distal, proximal, às vezes ele fica longe. O que a gente faz? A gente faz as amarrilhas para fechar e conforme vai fazendo a amarrilha, você vai vendo, a gente não aperta, não trava a amarrilha. E vai vendo quanto falta e daí a gente vê qual é o fulcro, o local de fulcro que está fazendo e faz uma osteotomia ali e daí trava todas as amarrilhas. Tá? Eu faço isso sempre no final. Eu só fecho as amarrilhas depois que eu já pus a minha haste definitiva. Acho que vocês viram na sequência de fotos ali, né? A gente pôs a prótese, ela está aberta ainda. A minha amarrilha está aberta, ainda não fechei a tampa. Eu só fecho depois justamente para isso, para ver se encosta ou não. Sim, mas eu vou sempre apertando, porque se você faz antes, você não acha exatamente o fulcro, onde está tendo a força maior, né? Quando você vai fechando a amarrilha, você consegue enxergar exatamente onde precisa fazer, e daí você pega um osteótomo ou uma serra, é um pique, porque toda a força está ali, a hora que você bate, ele quebra. E depois você já trava todas as amarrilhas, para não ter perigo de ficar com 2 fragmentos na mão, sem entender o que está acontecendo. Legal, obrigado. Tá? Alguém tem algum comentário que gostaria de fazer? Jorge, Leandro, Leonardo? Parabéns pelo caso. Achei
Achei muito bom, o posicionamento do acetábulo tá muito legal. Parabéns, caso muito legal. Só tem uma pergunta. O senhor usou ali mais na região metafisária a cerclagem e abaixo você acabou utilizando os cabos. Tem algum motivo especial só para controlar a tração mesmo? Não, na verdade, eu sempre faço assim. Tudo que é na parte distal, eu uso cabo multifilamentar. Sempre que é na parte proximal, eu uso cabo não multifilamentar. Por quê? Quando você corta o cabo multifilamentar, você fica com aquela barba, né? Aqueles monte de espetinho solto. E aquilo quebra com o passar do tempo e vai para a articulação. E leva a um desgaste mais precoce. Tem uma série de trabalhos que mostram que você tem um desgaste mais precoce de terceiro corpo usando o cabo multifilamentar por causa disso. Então, sempre que eu acho que está numa região que tem chance de migrar para articular, eu uso o cabo monofilamentar, que o risco é menor de ter desgaste de terceiro corpo. Entendi. Tá? Vamos para o próximo aqui. Esse é um JMR masculino, 43 anos, empresário, 6 anos de PTQ esquerda, dor intensa no quadril esquerdo, tinha um membro inferior esquerdo encurtado em 3 centímetros, ele caminhava com 2 muletas, teve uma infecção superficial no POI, SIC, saiu pus 3 vezes, não é um paciente meu, tá? Ele veio para mim depois, e hoje está sem saída de secreção. Alguns cuidados só. Ele foi feito pós um trauma, ele tinha aqui uma placa, tá? Eu não sei exatamente qual é a placa, mas a gente vê que tem um parafuso quebrado ali embaixo, e ele falou que ele foi operado, colocaram uma placa para ele, e depois evoluiu mal a cirurgia. Eu acredito que foi um colo, e daí que foi para pseudartrose ou para necrose, e a partir daí fizeram essa artroplastia. Segunda coisa, esse acetábulo foi colocado exatamente dessa maneira. Tá? Esse acetábulo não migrou para essa posição. Ele foi colocado exatamente assim. Eu não tenho as radiografias anteriores, eu só tinha essa, mas o paciente falou, que eu falei para ele, falei, nossa, seu acetábulo mexeu, né? Ele falou, não, doutor, é assim desde o dia que eu fui operado. Tá? Então vamos lá, doutor Flávio, sempre o mais velho primeiro. Obrigado. Bom, evidentemente está infectado, porque a história do paciente ele já conta isso, né? A minha tática aí seria, primeiro, tentar conhecer o germe da infecção, pode ser através de uma punção, retiraria tudo, limparia, debridamento, revisão em 2 tempos, antibiótico terapia. Tá. Vamos lá, vamos devagar aqui. Vamos começando do comecinho. Leandro, a prótese tem 6 anos. É comum a gente ver esse tanto de desgaste numa prótese com 6 anos? Não é comum. Eu acredito que com certeza o posicionamento desse acetábulo vertical, né, favoreceu isso. E acredito que a infecção também ajudou a falhar essa prótese junto com o posicionamento do acetábulo. Leonardo, você imagina que essa prótese está solta, essa prótese está fixa? O que você imagina para a gente pensar na radiografia ainda? Olha, pelo histórico do mau posicionamento desde o POI e o quadril não murchou, eu acredito que essa prótese, de certa maneira, está fixa. O cara está de parabéns de não ter luxado, né? Mas eu acredito que esse acetábulo provavelmente está fixo, né? Porque se nessa posição ele travou, provavelmente. E o fêmur, eu vejo a cimentação está razoável, não vejo interface entre o cimento e o fêmur. Então, eu acredito que eu esperaria os implantes fixos. Pelo menos pela radiografia, me parece. Tá. Diógenes, pensando no acetábulo. Esse acetábulo, na minha opinião, ele se comporta como uma displasia Crown 3, né? Você vai ter uma falha igual você tem num Crown 3, que para mim é mais difícil do que o 4, é o pior que tem. Eu não gosto de Crown 3. Você sempre subestima ele e na hora vai ter algum trabalho. O Flávio pensou em infecção. Antes da gente falar de técnica cirúrgica, tá? Eu queria só pensar um pouquinho no que você imaginaria aqui. O Flávio falou de fazer punção de exames, né? Então, exames, o que ele tinha? Um leuco de 17.200, PCR de 8.2, então está com o leuco aumentado, PCR aumentado,
glicoproteína ácida de 153, aumentado, e VHS de 110, aumentado, tá? Acho que está todo mundo pensando em infecção, né, desde o começo. Acho que os exames corroboram. A partir daí, o que mais que você faz? Você costuma fazer punção? Sim. Jorge? Eu, na minha rotina, eu busco sempre tentar isolar o germe antes. Isso facilita muito até na possibilidade de tentar a revisão em um tempo. A partir do momento que a gente tem o germe isolado, fica mais tranquilo até a conversa com o infecto e toda a nossa programação. Mas só que ainda entro com a possibilidade de revisão em 2 tempos. Mas você faz a punção. Você faz a punção quanto tempo antes da cirurgia? Faz no dia da cirurgia? Você faz quanto tempo você deixa essa cultura? Como funciona? Eu tento fazer pelo menos uns 15, 20 dias antes, que daí é um tempo suficiente para que eu tenha a cultura. Normalmente, o que eu tenho feito ultimamente, não só com a agulha de hack, eu tenho entrado com a agulha de biópsia para a coleta de tecido ósseo também, e mando buscando isolar tanto a parte bacteriana, peço a cultura para fungo, que vai levar um tempo maior. Se tiver secreção, eu uso os frascos de hemocultura e tenho mandado também para anátomo patológico o fragmento ósseo para ver se existe alguma... não pensando em tumor, nada disso, mas às vezes a gente tem alguma informação que na parte laboratorial básica, da parte de cultura, a gente não tem nada. Tá. Leandro, você usa dentro do centro cirúrgico alguma coisa para ver se tem uma suspeita de infecção, por exemplo, fita de leucocitosterase, alfa-defensina, você pede para fazer contagem de mononucleares dentro do patologista, você faz alguma coisa dessas quando faz a punção? Primeiro faz que você faz a punção, né? Se faz alguma coisa dessa? Na verdade, a punção, eu concordo com o Diógenes, e uma bacterioscopia intraoperatória. No início da cirurgia, colhemos os materiais e já mando para a bacterioscopia e aguardo o resultado durante a cirurgia, fazendo a cirurgia e espero o resultado. Mas a opção é fazer em 2 tempos. Leonardo, você tem feito alguma coisa diferente na punção ainda, pensando na punção? Ou só colhe e manda para a cultura? Geralmente eu colho e mando para a cultura. Tento colher pelo menos... Desculpa. Não, pode falar. Desculpa eu. Geralmente eu mando pelo menos 6 amostras, né? 6 amostras suave e, se possível, pelo menos 6 fragmentos também. Eu gosto do que o Diógenes falou também, para coletar algum fragmento ósseo de partes moles também. Eu tendo a mandar 6 amostras de suave e 6 amostras de tecido, parte óssea. Acredito que aumenta aí a nossa especificidade. A gente tem usado bastante a fita de leucocitosterase, que é super barata, custa R$10. Todo centro cirúrgico tem. E ela dá uma possibilidade na punção, ela já te dá uma ideia bastante boa se tem infecção ou não ali, tá? Os cuidados que você tem que ter é que não pode ter sangue, então se tiver sangue você tem que centrifugar para tirar a parte de sangue e poder fazer a fita de leucocitosterase. Eu nunca usei alfa-defensiva, né? Ela é um biomarcador de alfa-defensinas humanas 1 e 3. Eu nunca fiz, eu acho que a alfa-defensina é muito mais barato e me dá um resultado tão bom quanto. Em Exeter, eles fizeram um trabalho comparando os dois, que o John até apresentou no congresso há um tempo atrás, não vou lembrar exatamente quanto tempo, mas acho que um ano e meio atrás, mostrando que a alfa-defensina e a fita de leucocitosterase têm resultados muito semelhantes e o preço é totalmente diferente, né? Então, que valeria a pena usar a leucocitosterase. E a cultura dela, nós deixamos 14 dias, tá? A gente hoje deixa todas as próteses 14 dias, pelo menos, a cultura, para esperar o crescimento. E veio um Staphylo aureus sensível a vancomycina e cipro. Flávio, você tinha falado que faz em 2 tempos, né? Você faz todas em 2 tempos? Não, mas a maioria é em 2 tempos. Porque... Tá. Qual é o critério para fazer em 1 tempo? Quando eu tenho sinal maior de infecção, com fístula, paciente com muita comorbidade, ou tecnicamente mais difícil a cirurgia, que necessita mais. Então, eu prefiro fazer o debridamento, uma cirurgia mais rápida, esperar o paciente se recuperar, conhecer
o antibiótico adequado, me planejar melhor para o segundo tempo. Agora, quando é paciente mais jovem, que não tem muita comorbidade, não tem assim infecção sem fístula, até dá para pensar em fazer num único tempo, com debridamento e limpeza, mas eu prefiro fazer em 2 tempos, tá? É a minha preferência. Mas em alguns casos eu concordo que é possível fazer num tempo único. Leandro, 2 tempos ou 1 tempo? Eu tenho por costume fazer em 2 tempos. Eu acredito que tem casos que também são favoráveis a um tempo só, mas por costume eu faço em 2 tempos. Diógenes, 1 tempo ou 2 tempos? Tentaria em 1 tempo, se eu tiver o germe isolado. Staphylo aureus, a gente viu lá no último slide. Exato. É que o Staphylo aureus existe um Staphylo aureus e outro Staphylo aureus. Mas eu tentaria em 1 tempo. Se o tempo cirúrgico começar a ficar prolongado, daí 2 tempos. Leonardo, 1 tempo ou 2 tempos? 2 tempos. Eu prefiro fazer em 2 tempos, me sinto mais seguro, até para no caso de ter um problema durante a retirada, que aí tem uma manta, principalmente nesse caso com uma manta de cimento íntegra e um alto risco, eu prefiro não prolongar muito a primeira cirurgia, eu tenho a preferência de fazer em 2 tempos. Tá. Parece que ele é bem sensível, né? Sim, pelo menos o germe parece ser, né? Parece ser um germe bom, não parece ser um germe ruim. Não é do mal. Leonardo, você falou que faz em 2 tempos, quase sempre prefere fazer. Usa espaçador? Uso. Sempre? Sempre. Flávio, sempre espaçador? Eu só uso uma bolota de cimento na cavidade do acetábulo, só. Leandro? Eu uso espaçador também. Espaçador também. Jorge, eu não vou perguntar, que ele falou que ia fazer em 1 tempo, nós vamos conversar daqui a pouco. Para quem vai fazer em 2 tempos, vamos começar com o Leandro aqui de baixo, que na minha tela está embaixo aqui. Essa prótese parece estar fixa e o manto de cimento parece estar fixo. E parece que ela tem um parafuso ali embaixo. Qual é a tática que você teria para fazer a retirada desses implantes? Incrivelmente, depois eu quero ver o resultado, mas o acetábulo, esse acetábulo entraria, assim, difícil acreditar ele com uma fixação, né? Mas ele estando fixo, entraria com uma forma como um explante, tentar com um explante para tirar com menos perda óssea possível, né? Sendo que vai ter. No fêmur, realmente o manto de cimento parece fixo. Eu faria uma osteotomia, né? Principalmente para tirar aquele parafuso também, vai me ajudar. E depois... E como é que você... Pode falar. E como é que você maneja a colocação do espaçador? Porque normalmente, para quem faz, a não ser que você molde o espaçador, né, com fio guia ou com uma haste de tíbia, o espaçador normalmente ele é curtinho, né? Se você faz uma osteotomia até aqui embaixo para tirar o parafuso, para tirar todo esse cimento, como é que você maneja a colocação do espaçador? Eu usaria o espaçador, eu moldaria ele manual mesmo, cimento com antibiótico, adicionando antibiótico, e faria uma bolota como uma cabeça, usaria um fio de Steinmann, pelo menos para manter o comprimento. A intenção seria manter o comprimento, tentar manter. Flávio, você que também falou que faria a bolota de espaçador, né? Então é só na parte entre o fêmur e o acetábulo, você não poria nada dentro do fêmur, correto? O que eu já usei espaçador, mas eu percebo que os pacientes, a maioria, fica com muita dor na coxa. E o movimento dele é um movimento que agride, né, o acetábulo e fica lixando o acetábulo. Então, eu percebi que eles ficam mais confortáveis, igual um Gildston, né? Eu acho o mais importante de tudo aí é remover tudo debridamento e deixar só tecido sadio, entendeu? Sim. Aí eu deixo o espaçador, na verdade, eu acho que isso vai facilitar a próxima cirurgia só. Porque a quantidade de antibiótico liberado no local é pouca, né? Depois da 3ª semana é quase 0. Leonardo, você vai usar um espaçador, os espaçadores normalmente têm cabeças grandes, né? E aqui a gente vê um acetábulo que tem um acetábulo que você teria uma displasia, ou displásico-like.
Te preocuparia luxar esse espaçador aqui, para quem quer, a hora que você colocasse ele dentro do acetábulo? Me preocuparia um pouco, até pelo próprio contato, né, do espaçador de cimento com a cavidade acetabular. Eu pensaria também em fazer, igual o Dr. Flávio falou mesmo, fazer uma bola de cimento, deixar ali no local, mas de espaçador para preencher o espaço morto também, para não ficar formando hematoma. Eu prefiro dessa maneira. Você tem um espaçador, dependendo do caso. Nesse caso em especial, eu acho que eu faria isolado. Faria um para o fêmur solto e outro para o acetábulo, para fim de, que nem falaram, não tem uma biodisponibilidade muito boa, uma disponibilidade boa do antibiótico, mas de espaçador mesmo, para controlar a formação de hematoma e facilitar a revisão, com certeza. Eu acho que tirar espaço morto também, né? Eu acho que é uma outra coisa importante. Sumir com o espaço morto. Quanto menos espaço morto você tem, menor risco de ter uma nova infecção, né? Com certeza. E menos coisa para depois ter que debridar na revisão, né? Porque debridar um Gildston é um pouco pior, né? Alguém já usou dreno de tórax para confeccionar o espaçador para o canal femoral? Não. É uma alternativa que eu tenho feito quando necessário. Eu peço o dreno de tórax o mais grosso, eu encho ele com o cimento de antibiótico, espero ele secar, corto ele, mas sempre eu deixo um Steinmann dentro para que fique fácil de tirar e faço uma voltinha ali, tipo um gancho, e coloco dentro do canal. Porque daí ele fica liso, fica até mais fácil do que quando a gente tenta moldar, que às vezes ele não entra dentro do canal, a gente vai forçar um pouquinho porque ele já está pronto, né? E acabar rachando. É uma alternativa que em algumas situações eu tenho feito. Então eu preencho o dreno de tórax e jogo, tipo uma ghost nail. Vamos pensar agora o que é. Então a gente já fez a osteotomia, colocou o espaçador. Flávio, quanto tempo fica com o espaçador? Olha, eu não deixo passar de 4 semanas. Eu prefiro operar da 3ª semana, 4ª semana, eu estou revisando. E quais são os exames laboratoriais ou os exames ou a clínica do doente que te indicam que está ok para fazer a sua revisão? Primeiro é minha chefe, a infectologista. Eu obedeço ela. Não é só a Ana Lúcia, não. Mas, enfim, eu uso de rotina o VHS, PCR, o leucograma, né? E a parte clínica também. Mas eu procuro não deixar muito tempo, porque eu acredito que quanto mais rápido eu revisar, se o paciente já tiver condições clínicas que permitam fazer o segundo tempo, eu faço logo. Leandro, alguma coisa diferente? É isso aí, eu esperaria também de 4 a 8 semanas e junto com o infectologista. Ele vai me ajudar, vai me dar um aval para poder voltar a revisar. Leonardo, você faz punção com esse espaçador antes de revisar? Não. Se eu conseguir isolar o germe nas primeiras culturas, visto o procedimento que a gente foi tomando até agora, não faço antes de revisar. Tá. Então, agora vamos conversar como se a gente fosse fazer a cirurgia em um tempo. Vocês já chegaram no tempo de revisar, o Diógenes vai começar agora para fazer em um tempo. Diógenes, como é que você faria essa cirurgia em um tempo? Então, a parte acetabular, por mais que o posicionamento do acetábulo não esteja aí dos melhores, eu acredito que, mesmo sem parafuso, não seja aí também dos mais fáceis da gente retirar, porque ele tem um contato aí maior de 70% aproximadamente da copa, então, e ele está bem integrado. Entraria com explante para a retirada do componente acetabular e a parte femoral com osteotomia, com certeza. Isso, sem dúvida. Ah, e daí você faria o debridamento igual como se fosse fazer em 2 tempos, né? Limpa tudo, tira tudo de osso morto, tira tudo que tem necrótico, e daí a hora que você acabou de fazer a retirada, você troca a mesa, troca a sala, troca o doente. Como é que você faz? Você usa o mesmo material, você usa outro material? Não, o material do implante ele vai estar numa mesa separado. Tiramos o material, tipo, não para que a gente não tenha contato dos implantes, do explante com o implante novo, o material que nós vamos usar para o segundo tempo. Sempre que possível, toda a equipe trocar pelo menos as luvas, isso aí eu acho que é o mínimo,
e partimos para a revisão. Tá. Como vocês estavam fazendo em 2 tempos, eu vou falar como eu faço em 1 tempo, tá? Eu faço quase todos em 1 tempo, hoje em dia, né? Muito raro eu fazer em 2 tempos. Mesmo paciente com fístula, eu tenho feito em 1 tempo. Só que a gente troca tudo. A gente, na hora que acaba o primeiro procedimento, a gente fecha, tira, o paciente fica na mesma sala, eu não troco a sala, mas tira todo o material que está lá, busca todo o material fora da sala, traz para dentro da sala, abre tudo de novo, abre todas as raspas, bisturi novo, a tesoura nova, afastador novo, tudo novo, e começa uma segunda cirurgia. Por quê? A gente tem a ideia, né? O problema da colonização é o número de bactérias que você tem lá. Porque bactéria sempre vai ter, só que você tem que ter um número suficiente para ter a infecção. Então, se a gente troca tudo, eu acho que você diminui o número de bactérias. Então, a gente faz, por causa disso, essa troca, tá, de todo o material. Leonardo, o que você faria? Faria um acetábulo de não cimentado, cimentado, usa cunha, não usa cunha, fixação distal, modular, não modular? Como é que você pensaria em tratar esse paciente? Bom, eu E pensaria... qual a superfície de contato? Lembrando que ele tem 43 anos, né? Eu pensaria primeiro em avaliar o estoque ósseo dele através de um exame, uma tomografia, e eu pensaria em fazer um acetábulo não cimentado. Eu entraria com cunha, se necessário, para fazer o aporte ali, que me parece que tem um defeito extenso na parede lateral, me parece que tem uma parede posterior íntegra. Entraria com primário convencional e com metal de alta porosidade, metal alta porosidade, e lançaria mão de parafuso também. Esse é o meu pensamento no acetábulo. No fêmur, por se tratar de uma prótese sabidamente infectada, retiraria todo o manto de cimento ou parafuso também através de osteotomia e faria uma prótese modular longa, ali passando pelo menos uns 5 centímetros do defeito que eu criaria ali através da osteotomia. Flávio, você já foi lá, tirou o espaçador agora, não tem infecção. Como é que você faria o planejamento dos implantes e da colocação dele? É a mesma receita do Leonardo. Não, fazer a mesma coisa. É um acetábulo montado com as cunhas. Eu teria todo o instrumental que eu tive na outra cirurgia. Uma fixação distal, inclusive com a possibilidade, se necessário, de ter hastes, como umas hastes longas que possam ser cimentadas também. Mas eu acho que dá para uma fixação distal aí, o istmo tá bom. Faria isso. Leandro, alguma coisa diferente? Não, a mesma opinião, concordo. Eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Então, aqui era o que a gente tinha no pré-operatório, né? Aqui à esquerda, a gente está vendo uma radiografia do POI, tá? Então, a gente trouxe para cá, né? Refez o centro de rotação. A gente conseguiu fresar, eu fresei bem medial, e a gente não precisou usar cunha. Esse acetábulo é um acetábulo que a gente nem pôs parafuso. Nunca tinham fresado esse acetábulo. Era um acetábulo praticamente virgem. O cara fresou aqui em cima. Ele fresou aqui e pôs a prótese aqui. Não me pergunte por quê, mas foi fresado aqui e colocado essa prótese aqui. Então, você tinha um acetábulo aqui embaixo que era praticamente virgem. Então, a gente conseguiu fresar, foi bem medial, né? E conseguiu encaixar um acetábulo que a gente deu uma estabilidade super legal. Refez o centro de rotação, né? Trouxe o centro de rotação de volta. E no fêmur a gente fez uma haste não modular, tá? Daí a gente colheu as culturas no intraoperatório, deixou 14 dias e na cirurgia veio o mesmo Staphylo aureus, mas veio uma Klebsiella sensível à levofloxacina, tá? Isso foi num tempo só, depois de 14 dias. E daí a gente manteve um antibiótico que era direcionado para o Staphylo aureus. Por sorte também pegava, né? A gente estava com cipro, que tem uma cobertura semelhante à levofloxacina, e também colocou. Alguém tem experiência com sonicação? Não. Tá, a gente também, eu não faço sonicação, a gente fazia na escola, porque o Mauro, a gente tinha um trabalho com o Mauro Salles lá, né, na escola, que a gente fez alguns casos, e o problema que eu vejo na sonicação é o falso positivo, né? Crescem uns bichos que você nunca ouviu falar, e então eu tenho alguma restrição, mas em alguns casos eu acho que ela ajuda, mas eu tenho uma experiência muito pequena também. Eu acho que aquele acetábulo, ele foi enganado pela sequela da primeira cirurgia lá. Sim, muito provavelmente. Ele achou que estava no acetábulo e não estava.
Exato. Eu acho que provavelmente a cabeça fez uma necrose. Eu não tenho a radiografia, tá, Flávio? Mas eu compartilho a sua opinião. Eu acho que a cabeça fez uma necrose, fez aquelas necroses que parece um V, assim, que ela trava na acetábulo e começa a articular ali. Na hora que ele tirou a cabeça, luxou dali, não luxou de baixo. E ele acabou não procurando o acetábulo e fresou onde ele viu que estava a cabeça. Com certeza. Eu acho que muito provavelmente foi isso que aconteceu. Pra sua Leandro, sorte. quanto tempo de... Para sua sorte. Com certeza. Leandro, quanto tempo de antibiótico você deixa depois da colocação da prótese definitiva? Na verdade, dependendo da sensibilidade, como mostrou, né, os exames, mas voltando à ajuda do infectologista, né, Claro. Qual antibiótico e quanto tempo. Geralmente eu vejo a maioria dos casos, às vezes de 6 a 8 semanas, eles, né, mas fazendo exames seriados, né, eles fazem exames sangue, seriados, acompanhando o paciente também junto. Né. Leonardo, quanto tempo você deixa? Tem EV e VO? Faz só VO? Como é que você faz isso? Depende, eu sempre peço a avaliação conjunta do infectologista para a gente tomar a melhor decisão, baseado principalmente na sensibilidade, no perfil do antibiograma do germe em si. Mas geralmente de 6 a 12 semanas, se me permitir VO, eu também prefiro que o paciente faça ambulatorial, e acredito em 6 a 12 semanas e acompanhando com marcadores de inflamação, hemograma e o infecto junto, e mais a avaliação clínica seriada do paciente. Acho importante também. Diógenes, quando você faz em um tempo, você muda o esquema de antibiótico terapia ou é o mesmo de 2 tempos? Acaba sendo o mesmo de 2 tempos, porque a partir do momento que o germe foi isolado, o tempo de antibiótico ele provavelmente seja o mesmo, aí, no mínimo 42 dias, né? Aí 6 semanas, pelo menos. Mas lógico que sempre acompanhando de perto esse paciente e um contato bem próximo também do infecto. Tá. Bom, a gente tem feito isso também, né? Normalmente 3 semanas EV, 3 semanas VO. É o que os infectos têm deixado com a gente hoje, na grande maioria dos casos. Flávio, aqui está com 1 ano de pós-operatório. Comentários. Bom, o paciente está bem, está andando bem, sem dor. Está ótimo, não tem, sem dor, sem nada, não teve reinfecção, foi feito num tempo só, tá? A gente trocou tudo num tempo só. Acho que o resultado aqui radiográfico está excelente. O osso parece que está bem, a artroplastia também está bem posicionado. Assim, acho que resolveu o assunto aí, resolveu o problema. Jorge, algum comentário diferente? Eu não sei como vai estar o outro lado dele, que provavelmente ele vai estar pedindo cirurgia, porque esse lado hoje já tem uma resolveu. prótese. Uma pergunta. Hoje já tem uma prótese do outro lado. Uma pergunta. Foi usado algum cimento aí? Não, nada de cimento. Essa prótese é uma prótese não modular, né? Eu hoje faço quase 90% dos meus casos não modular, tá? Eu gosto muito de haste monobloco. Tem uma imagem no trocânter ali, o que é? É enxerto. É enxerto. Aqui você está falando? Uma massa. Enxerto. Enxerto, tá bom. Isso, é enxerto, tá? E do mesmo jeito que a gente fez no outro, que o Leonardo perguntou, aqui a gente usou monofilamentar, aqui a gente usou multifilamentar, tá? No mesmo princípio que a gente falou da outra vez. Vamos lá, a gente já está 1 hora aqui, vamos para o próximo, que a gente só fez 2 casos, tem mais 5 ainda. Mas agora é mais rápido. 70 anos, feminino, 14 anos de prótese à direita, 3 anos de prótese à esquerda, não fui eu que operei nenhuma das duas, mas foi um grande amigo que operou as duas, sem queixa de dor ou qualquer limitação funcional no quadril, chegou no consultório dele, essa não é um raio-x que veio para mim, tá? Estava no consultório, todo mundo conhece, essa paciente é uma paciente do Roberto Queiroz, tá? E ele me mandou esse raio-x depois, mostrando como estava quando ela foi no consultório dele. Vamos falar só do lado direito, tá? Não vamos falar do esquerdo. Vamos deixar o Flávio agora descansar de ser primeiro. Vamos começar com o Diógenes aqui. Diógenes, lado direito, o que você está vendo? Dá para a gente observar aí que nós temos uma soltura do componente acetabular, com uma migração medial aí do implante, né? Nós temos uma falha medial. Aparentemente, nós temos uma quebra aí da lágrima, né? Então a lágrima também está lesada. Nós temos aí um acometimento, uma pequena lise do isquio.
e eu acredito que tem aí uma ascensão na casa aí de 2 centímetros, nada muito além disso. Entraria para tirar o acetábulo, o fêmur parece também estar solto, acredito que ele tenha migrado, entraria para trocar tudo. Solicitaria pelo menos as radiografias, aqui nós já temos aqui uma oblíqua, né? Mas para avaliar melhor as colunas, para que a gente possa dar uma resolução melhor para esse caso. Mas os exames na triagem infecciosa, uma tomografia também seria bem-vindo. Ela não tem infecção, tá? Leonardo, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês também, é o grau de osteólise que ela tem, com um desgaste do polietileno que parece ser muito pequeno, né? Ela não parece ter desgaste do polietileno. Você teria alguma hipótese de por que isso pode acontecer? Olha, vendo, que nem o senhor falou, a gente olhando a cabeça ali, parece que não teve desgaste, eu acredito que teve uma soltura do próprio acetábulo e está tendo uma migração, uma ascensão. Isso combinado também com uma soltura do fêmur, também que está piorando um pouco o quadro. Mas me parece que está tendo uma soltura do componente acetabular cimentado e ele está tendo uma migração superior e medial ali, com rompimento das linhas iliopúbica e isquiática também. Flávio, essa paciente não tem dor nenhuma, não tem nenhuma limitação, ela anda normal, não tem dor, não tem nada. Opera ou não opera? Eu indico cirurgia, sim. Agora, realmente o que chamou a atenção inicial foi assim, uma osteólise tão grave, acometendo quase toda a parte femoral, e com poli, provavelmente é um trúnion, é uma truniose, né? Essa é uma cabeça de cerâmica. É uma cerâmica das antigas, né? Sim. E esse cone, acho que tem um apontador de lápis ali que está... Provavelmente, eu acho que existe essa possibilidade que foi falada também do acetábulo, do atrito com o osso e gerar um desgaste ali do polietileno na parte externa, mas eu nunca vi, quer dizer... Para cimentada, não. Mas daria um pouco de reação inflamatória, né? Sim. Ela não tem dor? Nada, zero. Nós vamos descobrir na hora de... Mas está solta essa haste, porque ela migrou, ela desceu, né? Sim. Eu operaria, assim, indicaria cirurgia. Se o paciente topar, eu operaria. Leandro, opera ou não opera? Eu conversaria com ela também pela situação, eu operaria. Essa osteólise é muito grande e o risco de ter uma fratura aí é uma questão de tempo. Essa paciente não operou, 7 meses depois ela teve uma queda ao solo, em casa, trauma de baixa energia, e chegou no hospital, entrou pelo pronto-socorro, dela veio para mim, no hospital que eu trabalho, com dor na coxa direita, uma incapacidade funcional, e essa radiografia. E aí, começar com o Diógenes de novo lá em cima. Entraria para trocar tudo, né? Nós temos uma fratura periprotética, uma B3, que a gente vê que o traço ele está na altura da haste e o estoque ósseo femoral ele está muito ruim. Então, entraria preparado até para a possibilidade... Entraria pensando inicialmente em fixação distal, mas com não convencional na sala, porque eu não sei como que está realmente esse osso proximal. Acho que um recado aqui que o Flávio e o Leandro deixaram, né? Isso para mim é urgência, tá? Na minha visão, porque vai quebrar. Mais dia, menos dia, vai quebrar e o resultado fica muito pior na cirurgia. Então tem que indicar a cirurgia para o doente. E talvez tenha que explicar para ela um pouco melhor ou assustar talvez um pouquinho mais. Eu falei isso com o Roberto, quando ele me mandou a radiografia, ele falou, eu indiquei a cirurgia. E ele indicou mesmo. Ela falou, ele falou, não, o doutor Roberto falou que tinha que operar, mas eu não queria operar, eu não sentia nada, eu fui embora para casa e não voltei mais nele. Ele tinha pedido para eu voltar todo mês e ela ficou 7 meses sem nenhum acompanhamento, tá? Mas para mim aquilo é uma urgência, porque está daquele jeito, vai quebrar e o resultado do nosso procedimento vai ser muito mais pobre. Então vamos lá, eu acho que o Leandro já tinha falado, né, o que ele faria. Flávio, o que você faria aqui então agora? Muda alguma coisa de antes para agora na sua tática cirúrgica? Não. Na verdade, não. Não, fixação... Mesma coisa. Mesma coisa.
Vou ter um pouco mais de dificuldade, mas eu já ia planejar uma osteotomia e fixação distal, acetábulo não cimentado, mesma receita. E agora, Leandro, você faria a osteotomia aqui também, mesmo com a fratura? Na verdade, no fêmur, eu acredito que a prótese está solta. Eu entraria com uma fixação distal. Teria na sala também uma não convencional, porque proximal esse osso, na minha opinião, vai ser uma catástrofe. É um osso que tem uma qualidade muito ruim. Distal não me parece. E acetábulo, eu tentaria um acetábulo não cimentado, uma cunha, tentaria abaixar o centro de rotação. Então vamos lá. Aqui é a cirurgia, tá como ela ficou no final. Só mostrar a radiografia aqui. Então, esse é o POI, tá? Que a gente fez. Eu fiz a osteotomia para tirar o cimento proximal, porque o osso era muito ruim. Eu fiquei com medo de começar a tirar esse cimento, mesmo com a fratura, e arrebentar esse osso inteiro. Então, eu preferi fazer a osteotomia porque eu controlo melhor o que está acontecendo. A gente fez a osteotomia, tirou todo o cimento, daí tirou o plug aqui. Aqui era onde estava a fratura, né? Você vê que tem uma falha no osso aqui até, ó, tem uma falha, mas era onde estava a fratura, tá? A gente acabou usando uma haste bastante longa para ela, para proteger todo o fêmur, porque aqui embaixo o osso também era bastante ruim. Então, a gente preferiu usar uma haste longa para proteger o fêmur inteiro. Fez um acetábulo não cimentado, abaixando o centro de rotação, né? Trouxe ele para a região da lágrima. A gente colocou um parafuso para fixar. Essa revisão acho que tem uns 8 anos agora, se eu não me engano. A gente não tinha alta porosidade ainda, então um acetábulo normal da Esculap, que a gente usava na época, né, para fazer a revisão. Tá? E aqui agora a gente está vendo com 4 meses de pós-operatório. Diógenes, comentários. O que me chama a atenção aí em relação à parte acetabular, que parece, eu fiquei um pouco preocupado, que parece ter uma pequena lise aí em volta do acetábulo. Como não foi um acetábulo de alta metal trabecular, né, com alta porosidade, sendo um acetábulo primário, é uma situação que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado por conta dessa integração. Foi usado anteriormente, era um acetábulo cimentado, que já estava solto, então é um osso de má qualidade, então eu ficaria um pouco preocupado em relação a essa região. A parte essa área não é femoral... de lise, na verdade. O que aconteceu aqui é que se você aqui tá ruim para vocês verem, né? Mas do lado do parafuso aqui, ó, ficou um pedacinho de cimento. E daí o acetábulo não conseguiu chegar no osso aqui porque o cimento não deixou, tá? Mas ele refez esse osso aqui e teve uma boa osteointegração, tá? Mas foi por isso que ficou essa linha aqui em cima. Leonardo, algum comentário da fratura, desse espaço que tem aqui? Você se preocuparia com ele? Não se preocupa? Acredito que é sempre assim, não é um caso que a gente fica muito tranquilo no pós-operatório, né? Principalmente com o osso tão fragilizado, mas eu acredito que o alinhamento, e por se tratar de uma haste longa que protege o fêmur, e ela tem uma porosidade, uma total coated ali, né? Ela faria uma osteointegração por completo. Eu ficaria mais tranquilo, mas observaria de perto. Mas acredito que o resultado radiográfico, pelo menos, está muito bom. Não mudaria muito do que foi feito. Tem uma pergunta aqui no Q&A do Anderson Oliveira, que perguntou se eu sempre deixo a osteotomia para fechar depois de colocar a haste, ou em algum caso eu fecho a osteotomia antes. Quase invariavelmente eu fecho a osteotomia depois de colocar a haste. Como eu uso haste monobloco muitas vezes, me facilita muito fechar depois, tá? E na haste modular eu também prefiro fechar depois por causa daquela pergunta do Flávio. Se você tem necessidade de trazer o osso para perto da prótese, facilita você fechar depois que ela está reduzida, tá? E a gente tem uma outra vantagem de fazer a osteotomia anterior, que eu não falei aquela hora que o Flávio perguntou, que eu tenho o ápice do trocânter no local. Quando eu faço a osteotomia lateral, eu não tenho o ápice do trocânter para me dar, porque normalmente você não tem a parte do cálcar, né? Porque na revisão o cálcar, normalmente ele já foi. Mas se você tem o ápice do trocânter, ele te dá uma ideia muito boa da altura da haste. Então, é possível colocar a haste sem fechar a minha osteotomia, porque eu já tenho a ideia de como vai estar a altura dessa prótese,
tá? É uma outra vantagem que eu vejo ali. Quando eu fiquei Vamos lá. pensando sobre a diferença das duas, o que me chamou mais a atenção foi essa facilidade da gente ver a altura da haste mesmo, pelo ápice Sim. do trocânter. Quando ele ainda está presente, né? Naquele primeiro caso não estava, por exemplo, né? E a gente não conseguiu nem fixar aquele pedaço. Não sei se vocês repararam, mas naquele caso a gente não conseguiu nem fixar o pedacinho do trocânter, porque não era nada. Tinha um negócio de osso ali que não servia para nada e a gente acabou nem fixando. Oswaldo, o que Oi. vocês encontraram no cone da prótese? Tinha algum problema ou não? Flávio, não tinha nada, cara. Eu não sei por que essa paciente tinha essa osteólise. Toda vez que eu apresento esse caso, eu pergunto para ver se alguém me dá uma luz do que era, porque eu nunca vi uma osteólise desse jeito, tá? A única vez que eu vi alguma coisa parecida não era um caso meu, era um caso de alergia ao metal. A paciente teve uma alergia ao metal e fez uma osteólise gigante em volta, mas aqui era uma prótese cimentada, que teoricamente não tem muito porquê ter, né? Então eu não sei por que ela tinha aquela osteólise. Eu não sei dizer, tá? Aqui é uma paciente de 83 anos, feminina, 8 anos de pós-operatório de prótese parcial de quadril, dos dois lados, tá? Ela fraturou uma e depois, 3 meses depois, fraturou o outro lado. Não fui eu que operei nenhum dos dois. Ela teve uma queda na escada e chegou no hospital com essa radiografia. Agora vamos começar com os mais novos, Flávio. Bom. Leonardo, e aí? Bom, a gente tem um pós-operatório aí, uma prótese parcial, bilateral, e tem uma fratura de acetábulo aí, periprótese, periimplante ali, tardia, né, já com 8 anos. E caso complexo, eu iniciaria primeiro fazendo uma avaliação, tentando afastar infecção, que não me parece ser, mas eu acho importante, às vezes, uma infecção, se não tem, e pediria uma tomografia para avaliar como que foi essa fratura de acetábulo. Jorge, você consegue a gente consegue ter uma ideia do padrão dessa fratura? Você consegue dar pela radiografia uma ideia do padrão dessa fratura? Aparentemente parece ser uma fratura transversa, né? Ou até, se a gente, com as oblíquas, a gente conseguiria ver melhor. Eu não consigo ver se realmente tem um traço que desce para o forame, mas a tomografia ela ajudaria a gente a definir bem o padrão da fratura. Não necessariamente muito, acho que o tratamento, mas pelo menos para que a gente possa pensar um pouco melhor em relação à escolha de implantes. Esses são os únicos cortes de tomo que eu tenho, tá? Eles não são os melhores, mas são os únicos que eu tenho aqui para mostrar, porque essa paciente fez a tomografia dela sumiu, eu só tinha as fotos ela não tinha mais o exame, e essas fotos eram as que eu tirei no dia para ver da cirurgia. Flávio, um pouquinho já. Então, Flávio, e aí? O que você imagina? Eu gosto de classificar a fratura do acetábulo na radiografia AP da pelve. Eu acho, na minha opinião, é uma transversa. Parece que não tem traço ali para o forame. E é uma fratura periprotética do acetábulo. Eu faria uma fixação. É para dar conduta não, já? Peraí, dá um minuto. Deixa o Leandro falar primeiro, daí a gente volta para a conduta. Desculpa. É porque a gente sempre... nós lá brigamos muito com os residentes, dizendo o seguinte: você está com uma radiografia da pelve na sua mão, você tem que fazer um exercício para todas as suas referências, as suas linhas, e tentar classificar com uma radiografia de pelve, que está na sequência do trauma. É lógico que a gente não ignora as outras imagens, que também são importantes, mas é um exercício que a gente pratica constantemente. Perfeito. Leandro, alguma coisa diferente? Mais algum comentário? Parece ser uma fratura transversa e pode falar do que fazer, conduta, não? Então vamos lá, peraí. Vamos lá. Via de acesso, acho que todo mundo já falou, né? A via que faz. Conduta, vamos lá. Troca tudo, troca só a parte da acetabular, troca não, né? Tira a bipolar e coloca um acetábulo. Faz placa, não faz placa. Vamos lá. E aí? Eu usaria a placa,
Faria osteocínese. Reduz a fratura. Reduz a fratura. Fixaria Por via posterior. Via posterior, placa. Tá. Duas placas, dependendo, vê que é uma fratura alta. O fêmur me parece, pela imagem, que está bem. O componente Tá. femoral. A gente testou no intraoperatório e estava fixo, tá? Eu não mexeria no componente femoral e colocaria um acetábulo dupla mobilidade cimentado. Dupla mobilidade cimentado. Diógenes, conduta. Eu entraria também via posterior, fixaria a parte posterior do acetábulo e entraria com dupla mobilidade não cimentada. Dupla mobilidade não cimentada. Não te preocuparia o fato dela não ter parafuso? Você acha que vai conseguir ter um bom press fit depois que você reduzir? Porque a fratura transversa você vai reduzir ela só por posterior, né? Sim. E ela tinha uma cominição importante na tomo, né? Que nem eu dou muita bola para tomo, mas ela tem uma cominição importante ali na tomo, né? Sim, a dupla mobilidade seria uma boa alternativa porque é a segunda cirurgia, a segunda abordagem, mas uma outra possibilidade seria um acetábulo multifuro com constrito. Constrito. Tá. Flávio, o que você faria? Faria Cocker-Langenbeck, estabilização da coluna posterior com placa. Provavelmente pode ser feito um parafuso também na coluna anterior para aumentar a estabilidade. E usaria ali uma prótese de dupla mobilidade cimentada. É isso. Eu acho que dá para... Eu não me lembro da radiografia da parte do femoral, como é que está a haste. Tá fixa. Dá para usar essa própria haste aí. Leonardo, e aí? Eu pensaria na estabilização da coluna posterior pela via posterior, só que eu pensaria, como a gente está preservando uma haste antiga, talvez a prótese de dupla mobilidade, aí, como no caso para redução e para colocar a cabeça ali, às vezes daria problema. Mas eu pensaria em entrar com um mecanismo antiprotusão na sala, um Burr-Schneider, no caso, e seria mais ou menos isso. E tentaria fazer uma prótese convencional, um acetábulo grande, e deixaria uma dupla mobilidade se eu notasse instabilidade no pós-operatório, durante os testes. Mas eu pensaria mais em fazer uma prótese, a estabilização posterior, e fazer uma prótese primária. Então, acho que o conceito aqui ficou bastante claro, né? É estabilizar primeiro o acetábulo, para depois pensar no implante e colocar um implante ali dentro, com o plano de estabilidade para o implante ali dentro, tá? Eu vou mostrar o que eu fiz, e vocês podem criticar, brigar comigo. Eu faço via lateral, né? Então, eu fiz uma via lateral. Eu não reduzi a fratura, eu não mexi na fratura, nem eu enxertei o espaço da fratura, tá? Onde estava aqui a fratura era aqui, né? A transversa estava aqui, ó. Então, eu coloquei enxerto naquele espaço todo, principalmente superomedial aqui. A gente tirou um pouquinho de enxerto dela, usou bastante sulfato de cálcio, um trifosfato de cálcio, tá? Fizemos um enxerto e a gente usou um acetábulo de tântalo puro para fazer uma osteossíntese por dentro do acetábulo. Não usei placa, não usei nada, eu coloquei parafuso para o ilíaco, parafuso para o pubis, um parafuso aqui para o isquio, para dar estabilidade. A gente vê, eu não tenho o POI dela aqui, eu não achei nas minhas fotos, eu tenho o POI dela, mas aqui eu não achei. Aqui tinha 3 meses, aqui 6 meses, aqui 1 ano, e a gente vê que refez todo o acetábulo dela, né? Ela refez todo o estoque ósseo que ela tinha, porque a gente conseguiu dar estabilidade usando um acetábulo de alta porosidade. Ele é maior do que o outro lado a gente tinha medido um 50, esse lado como já tinha fratura, eu distraí e usei um acetábulo um pouco maior, é um 54, para dar mais estabilidade, né? O Paprosky descreve isso para fazer revisão em descontinuidade pélvica, mas a gente usou nesse caso de fratura, e hoje a gente já tem 6 casos que a gente fez isso, tá? Eu até apresentei numa aula no sábado, no concurso do Mustafa até de trauma, falando de fratura periprotética acetabular. Comentários. Começar com o Diógenes lá de cima e a gente vem descendo. Eu fã de cima para baixo, que é como está na minha tela, tá? Principalmente com o segmento aí de 3, 6 meses de 1 ano, com toda essa formação óssea, não tenho o que falar. Resolvido.
Mas você acha que é prudente fazer isso? Eu sempre pergunto para todo mundo, né? Porque quando eu propus fazer, você tem 83 anos e eu tentei fazer uma cirurgia muito rápida. Essa cirurgia foi muito rápida, porque você tirou a bipolar, bateu um pouquinho de enxerto ali, nem precisou fresar, né? Você deu uma comida só e colocou com acetábulo. Então foi o que eu tentei fazer. Mas eu depois que eu fiz, eu fiquei pensando se eu teria coragem de fazer de novo, principalmente se não der certo essa, né? Mas como deu, a gente tem feito algumas outras. Mas você acha que eu não teria essa coragem. Leonardo? Tem Parabéns pelo resultado, mas eu também não teria essa coragem. Flávio, você que é mais corajoso que eu. Aliás, o doutor Emerson Ronda falou uma coisa, a primeira vez que eu apresentei esse caso, ele falou que isso aqui é mais sorte que juízo. Você mostrar isso para quem faz osteossíntese, você vai... Porque eu acho vai preso. Primeiro eu fiquei chateado porque essa ideia não foi minha, mas eu gostei. Não, é verdade, porque foi bom para o paciente. Veja só, primeiro que era uma fratura de baixa energia. Sim. Então não tinham grandes lesões de partes moles. E a minha pergunta é que você pegou enxerto da onde? Eu tirei um pouquinho de enxerto do ilíaco, que deu 83 anos, quase não tem nada, né? E usei um trifosfato de cálcio para completar. Misturei os dois com sangue e usei para completar. E você fez alguma impacção disso ou de leve? Como é que foi? De leve, porque não tinha nem como impactar, né? Porque ela não tinha... Se eu impactasse, ia para a derrete peritoneal, né? Ia para dentro da pelve. Não tinha como impactar na transverse. E a pega desse parafuso que está lá no ramo? Ficou boa. Os parafusos todos deram pega boa. O que é mais importante aí é a estabilidade, né? Se você obteve estabilidade, porque o osso sarou, né? Consolidou. E o implante ficou bem posicionado. Então, eu achei que a solução foi muito boa. Inicialmente, eu sempre entro já pensando numa estabilização. Mas eu vi um caso também, que o Paprosky mostrou, onde era uma fratura periprotética, não tinha tanto desvio. E ele estabilizou com um acetábulo grande, fazendo uma distração. E o osso colou. Foi mais ou menos o que a gente fez também, mas a gente deu uma ajudada na biologia. Então, mas parabéns, eu achei que o caso ficou ótimo. Parabéns. Eu acho que aqui tem uma vantagem que, em relação à revisão, quando você tem uma soltura com uma descontinuidade pélvica, é que a biologia é boa, né? A fratura ela leva um sangramento local, você tem muita célula ali para ajudar, né, a refazer esse estoque ósseo. Leandro, algum comentário? Parabéns, bem diferente. Você é muito mais macho do que eu percebi. Ou não? Eu queria uma pergunta. Você deixou sem carga por quanto tempo? Como você fez esse pós-operatório? Então, agora vocês vão achar que eu sou mais doido ainda. Eu dei carga no mesmo dia. Eu acreditei tanto na estabilização que a gente fez que eu botei ela no meu protocolo de pós-operatório normal. Com andador e toque de marcha? Com andador, sim. Com andador e com carga conforme dor. Certo. Muito legal. Essa paciente faleceu já, mas ela faleceu depois de 6 anos de cirurgia. E ficou super bem. Vamos lá. Próximo caso. Vocês viram que tem um monte de casos diferentes, né? Para a gente conversar. ARM masculino, 42 anos, engenheiro, 16 anos de prótese total de quadril esquerda. Ele pulou de um andaime de 2 metros, tem 136 quilos, e começou com uma dor e dificuldade de apoiar o pé, que melhorou, e depois de 3 dias ele começou a escutar um rangido no quadril dele, e daí ele procurou o pronto-socorro do hospital para falar comigo. Que bom. E aí, Diógenes? Provavelmente, pelo histórico da idade dele, com 42 anos, uma prótese a 36, um trauma... É uma cera-cera. Exato. Tá? A princípio foi já de cara o que eu pensei, e uma fratura da cerâmica. E... Da cabeça ou do liner? Acredito que da cabeça, por uma das imagens aqui, tá aparentemente, acredito... Ou dos dois, né? Porque já... Leonardo?
Parece que Mesma coisa. no terceiro raio-x ali parece que tem um fragmento. Eu também pensaria em fratura da cabeça, porque parece que tem um fragmento dela ali posterior, uma cerâmica, a forte, né? Parece que ela é um pouco mais radiotransparente que a delta. Uhum. Eu pensaria nisso daí. E ainda mais com esse rangido e depois melhorou. Às vezes quebrou e depois deu aquela estabilidade. Uma coisa que chama da diferença, tá? Para a fratura do liner para a fratura da cabeça. A fratura da cabeça, normalmente o cone fica muito mais excêntrico do que na fratura do liner. Então, quando você olha no frente, você vê que o cone está bem excêntrico, né? O raio-x está um pouco ruim para ver para vocês, eu acho. Mas, assim, ele está bem excêntrico dentro do acetábulo, né? E como ele está excêntrico, me fala mais a favor da fratura da cabeça. Mas daí tem uma tomo. E aí, Flávio? Tragédia, né? É só tragédia aqui. Hoje é o dia da tragédia. Nossa. Bom, fraturou a cabeça. É o que eu ia comentar também, nossa. A minha preocupação agora não está sendo... eu vou ter que ter uma cabeça para esse cone. Agora preciso ver se danificou o cone, né? Se danificou o cone, tem que ter uma luva ou trocar a haste. Tá. A gente vê nessa tomo aqui, né, que o liner de cerâmica não quebrou, né? O liner está aqui, não tem fratura do liner, é uma fratura da cabeça mesmo. Então, vamos lá. Começar com o Leandro agora aqui para a conduta. Isso opera no dia, pode esperar, para você é uma urgência, é uma eletiva, você vai programar para fazer, e como é que você pensaria em relação a isso? E como que eu acho que o Flávio já falou um pouquinho, né? Como é que você faria para pensar a revisão? Nessa época, só um detalhe, nessa época, a cerâmica só tinha a cabeça 28 quando a gente fez essa cirurgia. E quando você vai usar um sleeve para proteger o cone, a cabeça é 32. Só para trazer um dado a mais para vocês na hora de pensar o que fazer. Que bom. Só melhora. Vai ter que entrar, tem que programar bem a cirurgia para ter material adequado na sala, porque por mais que não tenha a fratura do liner, esse liner ele foi danificado, esse metal, né, esse cone raspando nesse liner, num paciente de 42 anos, ele tem que ser trocado, na minha opinião. Então, entraria preparado para tentar, talvez tenha que trocar, tem que entrar preparado para trocar tudo. Entra preparado para trocar tudo. Leonardo, entra preparado para trocar tudo, vai trocar tudo, tenta não trocar tudo, e aí? Entraria preparado para trocar tudo, já que o paciente é novo, nós temos uma haste um pouco antiga, não sei como que é a disponibilidade de material, pensaria em entrar para trocar tudo, para tentar dar uma qualidade de vida aí para ele, que se já quebrou uma vez, às vezes a gente fazer uma cirurgia, que às vezes o mau posicionamento do implante, às vezes leva a gente, aumenta um pouco o índice da fratura da cerâmica, que não é muito comum, mas eu pensaria em trocar tudo. E ainda mais que ele é muito pesado, 130. Eu entraria para trocar tudo, pela possibilidade de lesão do cone. Se fosse pensar na utilização do sleeve para a cabeça 32, o que a gente teria ali de poli seria muito fino, pensando em usar uma cera poli. Eu acho que seria a melhor opção. Eu trocaria tudo. Eu não investiria de novo em cera por conta já desse histórico dele de fratura. E daí o poli seria muito fino para uma cabeça 32, e é um paciente jovem, pesado, então eu trocaria tudo, porque ele iria gastar o polietileno logo, pensando nessa minha opção de não usar um insert. Uma cera. Exato. Flávio, e você? Troco tudo, cerâmica. Eu acho que assim, uma coisa, eu acho que se a gente hoje tem uma discussão bastante grande de usar cerâmica nos casos de fratura ou cerâmica polycrosslink, né? A opção da Cerantec específica é usar cera sempre, porque por mais que você limpe, sempre fica uma poeira de cerâmica lá dentro, e isso pode funcionar como um terceiro corpo para desgaste. Mas tem alguns trabalhos, principalmente americanos, mostrando
que mesmo na fratura de cerâmica, se botando um polietileno crosslink de terceira geração, de quarta geração, você consegue ter um resultado semelhante, pelo menos há 5, 6 anos, que é a evolução que tem essas fraturas por enquanto, tá? Eu sempre que eu tenho fratura de cerâmica, eu tive poucos casos meus, acho que eu tenho 2 casos meus com fratura de cerâmica, mas aqui em São Paulo eu opero, vira e mexe, alguém me chama, porque todo mundo faz essa cara quando quebra a cerâmica, né? Nossa, e é uma cirurgia que relativamente simples, mas eu queria conversar de uma dificuldade que a gente tem, que eu não sei, aqui é como estava lá dentro, tá? Aqui acho os fragmentos da cabeça, né? Aqui o cone de titânio é muito mais mole do que a cerâmica, né? Então ele tem, a hora que ele fica em contato com a cerâmica, isso aqui é uma urgência, tá? Chegou, tem que operar. E tem que operar o mais rápido possível. Quanto mais esse cone fica mexendo na cerâmica, mais ele vai se danificando. E mesmo o sleeve, você só pode usar se tiver uma lesão até 7 milímetros no cone. Mais do que 7 milímetros em qualquer posição, nem o sleeve resolve, porque ele vai trazer um trúnio, uma trunionose, né? E vai fazer um desgaste de metal bastante importante. Eu vou perguntar de um por um, só para ficar fácil de responder, mas já tiraram um liner de cerâmica fixo? Leandro, já tirou? Sim, sim. Como você fez para tirar? Geralmente, você bate geralmente em 2 pontos, ou tem algumas ventosas, ou bater em 2 pontos ao mesmo tempo. Geralmente ele pode soltar. Ele solta. Tá, Flávio, você já tirou? Já tirei algumas vezes e de diversas formas. Já tirei arregaçando ele, já tirei da maneira correta também. Como o Leandro falou, se bater equatorial e colocar a chupetinha lá, você consegue desengatar ele. Então a gente chama de Taipei, né? Igual o japonês lá. Bate aqui, bate aqui, bate ali, entendeu? Até ele soltar. E vai tirando. E vai tirando. Tá. A gente já passou aqui. Então esse foi o resultado final, tá? A gente não trocou a haste, não trocou acetábulo, não mexi nada. Eu só tirei o liner e a cabeça, como vocês viram ali atrás. Tá? Esse é o POI. A gente tirou o liner para botar um liner 32, né, e botar um liner de cerâmica delta, lá era uma cerâmica forte, e usou uma cabeça 32 com sleeve, né? Você vê que aqui ela é mais larga, né? A distância dela para o cone é maior, né? Porque tem um sleeve aqui dentro, e a gente usou uma cabeça com sleeve para fazer manter a haste, fazer uma cirurgia menor também. Eu acho que essa haste é uma haste que ainda está em uso, né? Apesar do Leonardo ter falado que era uma haste mais antiga, ela é mesmo, está com 35 anos agora no mercado, mas ela ainda tem em São Paulo, a gente usa de rotina essa haste, e ela tem todo o instrumental ainda para ela, então a gente preferiu fazer uma cirurgia menor, sem trocar tudo, sem mexer em nada. Vocês acham que vou começar com o Diógenes, viável manter, ou você acha que deveria ter trocado tudo no dia que foi feito? Tá? E pode falar mal, né? Porque fui eu que fiz, não, e essa fui eu que fiz, então aqui não pode falar mal. Certo. Eu entraria para trocar tudo, ou pelo menos o fêmur. Que a impressão que eu tenho com esse tipo de haste, que normalmente acaba tendo aí a região proximal do fêmur, eu já revisei umas 3, 4 dela, a região proximal do fêmur ela fica muito ruim. Então eu tenho um pouco de medo, por isso que eu já trocaria já essa haste. E também pela lesão do cone, né? O acetábulo, o componente acetabular estando fixo, só trocaria, mas daí eu pensaria, como eu havia comentado, né? Eu pensaria como poly. Leonardo. O resultado radiográfico está muito bom, mas eu trocaria a haste. Aquela foto que o senhor pôs ali me deixou um pouquinho assim, que eu ficaria um pouco inseguro de usar um sleeve, porque me parecia que realmente estava bem deformado o cone. Eu trocaria. Ele tinha mais metalose em volta do que deformidade, tá? Isso eu vi na cirurgia, só para passar. Sim. Ele tinha uma deformidade que não era grande, era uma deformidade pequena, e que eu achei que dava para pôr o sleeve. Mas eu entendo a preocupação de vocês para trocar pelo menos a haste. Essa haste eu adoro, tá? Eu tenho um bom número delas feitas. Eu acho que ela é uma haste bastante boa. Aqui o resultado final, tá? Como ficou a cerâmica, né? A impacção da cerâmica delta. E aqui a parte já da articulação e movimentando o resultado final. Vamos lá, mais um caso. A MF feminina, advogada,
12 anos de prótese total de quadril direita. A gente fez, ela tinha um acetábulo cimentado com essa haste. O acetábulo soltou, não era uma paciente minha. Eu revisei o acetábulo dela, fazendo um acetábulo não cimentado. E um dia ela me ligou e falou: doutor, escutei um barulho aqui e estou com uma dor muito forte, incapacidade de andar, de mexer na perna. Falei: vai para o pronto-socorro. E chegou no pronto-socorro com essa radiografia, doutor Flávio. E aí? Quebrou no cone, né? Quebrou no cone. Mas a manta de cimentação me parece muito boa. Essa haste estava super fixa. Por É, isso que a gente não trocou. eu acho que eu revisaria. Eu acho que não vai ter dificuldade para remover a haste como uma via de acesso de primária. E a minha tendência seria fazer uma revisão com uma haste cimentada, aí cimento no cimento. E troco o liner de. Parece que é metal polietileno, né? É uma cera poli. É uma cera poli? É cera poli, isso. Uma cera poli. Então eu faria a mesma receita, cera poli de novo. Tá. Como é que você pensaria em tirar essa haste daí? A via de acesso. Você falou que vai sair fácil. Tá. Bom, eu acho que dá para engatar ali o extrator na parte superior dela e sair na força. Essa haste não tem como encaixar o extrator. Ela é uma haste tipo, ela é uma nacional, que eu vi depois. Mas ela é tipo eu tenho uma ferramenta aqui que prende aquilo lá e eu tiro. Ah, tá. Eu tenho. Eu prendo ali na haste e tiro por cima. Leandro. Se por algum motivo eu não conseguir, faço uma osteotomia, aí é o plano B, né? É isso. Leandro. Eu tentaria tirar ela com um formãozinho, vou soltando. Eu sei que não está fácil. Não tem alavanca, braço de alavanca para retirar, mas eu iria com um formãozinho fininho, soltando ela, tirando o cimento proximal, tentando deixar ela mais exposta possível. E faria cimento sobre cimento. Se não conseguir tirar? Não conseguir, eu faria uma osteotomia. Jorge? Eu entraria para osteotomia já. Porque Leonardo. eu acho que seria difícil conseguir tirar essa haste por cima. Eu faria osteotomia, eu nem tentaria muito por cima. E faria uma haste de fixação distal longa? Sim, não cimentado. Tiraria o cimento e faria cimentado. uma haste de fixação distal. Diógenes, balançou a cabeça aí. Por quê? Então, depende. Se pela osteotomia a gente conseguir tirar o cimento e tiver um bom estoque ósseo, às vezes dá para até pensar em cimentar novamente. Flávio, se você não conseguir tirar, se for, faria uma haste de fixação distal, né? Se eu não conseguir tirar, aí o plano B é osteotomia e fixação distal. É isso. Eu só pedi para vocês darem uma olhadinha do outro lado, no fêmur dela do outro lado, o tamanho do canal femoral aqui. Ó. É uma agulha. Então, assim, a minha primeira ideia, eu vou passar um pouquinho mais rápido porque a gente está avançado no tempo, tá? A minha primeira ideia era exatamente o que vocês falaram, era tirar essa haste por cima, pegar um formãozinho, soltar aquele cimento ali proximal, tirar a haste. Eu não tenho a ferramenta do Flávio, então eu não consegui tirar. Tá? A gente não conseguia pegar de jeito nenhum a haste. E essa haste não é uma haste polida, ela é uma haste rugosa. Então, ficou mais difícil ainda, a gente não conseguia pegar, não conseguia puxar. Eu fui para o plano B. O plano B foi o quê? Fazer a osteotomia e usar uma haste de fixação distal. Não cabia a fixação distal. E daí nós fomos para o plano C. Então, eu vou passar aqui para vocês. Aqui é como estava, né? Aqui, você vê, ela é rugosa, né? Ela não é lisa, né? Aqui é onde tinha quebrado. A gente está vendo o intraoperatório, né? Centramente, acho. Ela é uma nacional, é uma cópia da Centramente, que era da Impol, se eu não me engano. Ela é uma cópia da Centramente, tá? E ela quebrou exatamente onde você tem para encaixar, para bater, para ela sair, né? E aqui o resultado final. A gente fez um polietileno para ela, com cerâmica, a gente fez a osteotomia, aqui é a osteotomia fechada, só que a gente usou uma haste primária não cimentada para ela,
E se vocês olharem, essa haste não é uma haste standard, ela é uma haste para displásica, que a gente chama, que é SD, que é small diameter, ela é pequena. Nenhuma haste standard não cimentada cabia Caramba. dentro do fêmur dela. Diógenes, receios, medos, o que você pensaria? Quanto ela pesa? Ela era gordinha, eu não vou saber o peso dela não, cara, mas ela era gordinha, não era magrinha não. Então, Mas porque a minha dúvida, o meu medo seria em relação ao implante desse suportar a carga. Suporta, esse implante suporta até 80 quilos, tá? Então não tem problema. Ele é o 9, se você for usar o 9, tá? Que é o menor que tem, é 70 quilos. A partir do 10, essa é uma 10, a partir do 10 é acima de 80 quilos. Ela não tinha tudo isso, não. Ah, não. Então, essa seria a minha preocupação usando uma haste pequena, que é um cuidado que eu tenho quando eu preciso usar pequenas hastes em canais finos, ou então nas displasias que tem que pensando em osteotomia. Mas não. Leonardo. Mais uma vez, parabéns, a aparência radiográfica está muito boa, mas eu acompanharia novamente, como por se tratar de um caso um pouquinho difícil e a osteotomia ali que teve que fazer tá passando da ponta da haste também me preocupa um pouco. Eu seguraria um pouco a carga e acompanharia de perto, pelo menos uma carga toque de solo aí, e depois de uma aparência radiográfica aí, talvez com uma integração, algo do tipo, eu ficaria mais tranquilo, dormiria deitado. Aí esperar um pouquinho. Flávio, uma coisa me chamou a atenção e eu não vou saber te explicar, tá? Mas como você tem um pouco mais de experiência do que eu, olha, tem uma cortical super espessada aqui, né? A cortical medial é boa, mas ela tem uma cortical lateral muito espessada, que foi uma das coisas que me deu coragem de fazer uma prótese primária. E também não tinha outra solução, porque não cabia nada mais. Mas você já teve caso assim, que não era infecção, porque na infecção a gente vê, né? Vira e mexe a gente vê. Ou quando tem uma sobrecarga por soltura, a gente vê. Mas numa prótese fixa, você já tinha visto espessamento da cortical lateral? Eu já vi, eu vou chutar, certo? Eu percebi que o offset lateral dela é muito pequeno. E geralmente isso, quando não é infecção, é uma reação biológica do osso relacionada à carga que ele está submetido. Geralmente a gente vê na cortical medial, que é de compressão. Eu acho que essa cortical foi submetida a bastante força de compressão e ela reagiu engrossando, provavelmente. E a minha preocupação seria essa também que o Leonardo falou, porque a haste está acima da osteotomia. Vocês não pensaram em associar uma placa aí reta até lá embaixo? Então, se eu tivesse feito, e eu fosse inteligente que nem vocês, tivesse feito a osteotomia do grande trocânter, eu teria associado uma placa lateral, sem a menor dúvida. Como eu faço a osteotomia anterior, eu teria que fazer uma placa anterior. É eu verdade. teria que periodizar tudo anterior. Não, toda vez que eu apresento, alguém me pergunta isso também. Mas assim, por isso que eu sempre brinco, que eu não fui tão inteligente. Você me deu checkmate agora, porque a sua osteotomia favoreceu isso daí. Sim, eu acho que se tivesse osteotomia lateral, era impossível de fazer sem uma placa lateral. Perfeito, a sua osteotomia, porque se fosse a nossa, teria que usar uma placa lateral. Uma placa. E aqui a gente não usou porque tinha que pôr a placa anterior. Você já me convenceu. Tá? Vamos lá. Próximo caso, acho que é o último, que a gente está acabando o tempo aqui. Não vai acabar isso, não. Prova da esbote. Prova da esbote. A gente está animado. Eu sou um examinador bonzinho, vai. Eu sou um examinador bonzinho. Eu dou dica, eu ajudo, eu falo. Eu sou um examinador bonzinho, pelo menos. Ele pegar um desses na prova da SPQ. Assim como o Milton Leite diz, isso é um show de horror. Aqui a gente tem um paciente JFR, masculino, aposentado, 2 anos de uma revisão de prótese total de quadril esquerda, desculpa. Tá? Teve 6 episódios de luxação e internou, ele tratava num outro hospital, foi operado por um outro médico e o médico não queria mexer. Então, uma vez que luxou, a filha era amiga de uma paciente que eu tinha operado e trouxe para o pronto-socorro para a gente dar uma olhada. E ele estava assim, 6 episódios de luxação já.
Jorge, tem o Leandro, vai, que não falou da última. Vou começar com o Leandro aqui. Leandro, e aí? Nesse caso, quantos anos ele tem, esse paciente? Tem 86, se eu não me engano. É bem velhinho. Chama Jaime. Faria uma revisão, né? 6 episódios de luxação, a vida dele vai ficando complicada. Tentaria mexer na haste, eu não sei da antiversão dessa haste, tentaria ver que haste foi essa, para mexer na antiversão. Um acetábulo com 83 anos, pensaria, não sei como que está o mecanismo abdutor dele, mas pensaria no acetábulo constrito. A gente tem, eu vou passar para o Diógenes agora, mas só como uma colocação, né? Aqui eu acho que a gente tem duas coisas para se preocupar, né? Que é a posição do acetábulo e o mecanismo abdutor, que seria um tipo 1 e tipo 3, né? Para a gente pensar em instabilidade na classificação do Paprocki. Diógenes, e aí? O que você pensa? Mexe no fêmur? Essa cabeça parece uma cabeça pequena, né? Eu achei estranha a cabeça. E o acetábulo vai mexer, não vai mexer? O que você pensaria? Eu trocaria o acetábulo, entraria com o acetábulo primário, até mesmo aí de até dupla mobilidade, por conta do histórico de instabilidade, não me parece ter uma falha óssea tão significativa, e entraria preparado qualquer coisa para mudar a haste, dependendo da antiversão desse componente femoral. Leonardo. Olha, me parece nessa radiografia que o acetábulo está um pouco vertical. Não sei se ele mudou de posição em relação às outras radiografias, já está com 2 anos da revisão aí, talvez tenha um desgaste do poli ali, o que culminou também com essas luxações. Não sei qual foi o período de tempo entre essas luxações, quando elas começaram. Desde o pós-operatório imediato ele está luxando. Ele luxou 6 vezes nesses 2 anos, mas não são todas agora, tá? Ele luxa certo. Desde que operou. Ok. Eu pensaria, assim, me parece que o acetábulo está um pouco vertical. Eu acho que isso daí favoreceria. Me parece que tem um estoque ósseo razoável. Eu pensaria 2 vezes eu tentaria preservar essa haste, que já é uma haste bem grossa. Ali eu não sei se teria um tamanho maior, se no caso de uma perda óssea ali tentaria conservar. Entraria ali eu pediria uma tomografia para avaliar estoque ósseo da bacia, pensaria em fazer um acetábulo não cimentado convencional. Se tiver instável durante o pós-operatório, teria na sala uma dupla mobilidade, caso eu julgasse necessário, mas eu acredito que faria um acetábulo não cimentado convencional. Flávio, nos casos que você tem que a instabilidade é por causa da falha do aparelho abdutor, você prefere usar dupla mobilidade ou constrita? Eu não uso constrita, eu uso sempre dupla mobilidade. Eu acho que aí tem 2 fatores importantes. É o mau posicionamento do acetábulo, infelizmente, está vertical e também está retrovertido, e provavelmente deve ter insuficiência de glúteo médio, porque já é uma revisão, e o ombro da haste está bem alto, não estou vendo a ponta do grande trocânter, então... Tem uma âncora aqui também, né? Tem uma âncora aí, tentaram talvez fixar o que restou do glúteo médio. Então, a minha opção seria, por uma revisão, mantenho a haste e usar uma dupla mobilidade. Pode ser até não cimentada, dependendo da... Eu acho que esse acetábulo, a hora que remover, não vai causar um defeito muito grave no acetábulo, porque retirar acetábulo cimentado é bem mais fácil, né? Causa menos dano do que... Eu acho que é isso. Uma prótese de dupla mobilidade e tá bom. Tá. Eu acho que o acetábulo dela está mais retrovertido do que vertical. A bacia dele está torta, né? Se você trouxer a bacia para cá, tirar essa inclinação da pelve, eu acho que a inclinação do acetábulo melhora. Mas eu acho que ele está retrovertido também. E eu tenho quase certeza que tem uma falha importante do mecanismo abdutor. Quando tem falha do mecanismo abdutor, eu acho que a dupla mobilidade ela não vai dar a mesma estabilidade que me dá o constrito, tá? E quando você tem falha do mecanismo abdutor, a chance de arrancar o acetábulo é menor. Então a gente partiu para fazer uma prótese constrita, tá? Na constrita eu sempre ponho 3 parafusos, todas as vezes, para segurar melhor, tá? Para dar mais estabilidade primária no meu acetábulo. Eu acho que era uma falha, uma classificação tipo 1 e tipo 3, né, de mau posicionamento, e isso foi uma insuficiência do mecanismo abdutor. Era isso.
acabou a prova da SBOT de todo mundo. Flávio, pode ficar tranquilo, todo mundo passou, tá ótimo. Deu suficiente para todo mundo? Deu suficiente para todo mundo. O certificado será emitido hoje no final da tarde. Será emitido hoje, vai sair a lista para todo mundo. Brincadeiras à parte, queria agradecer muito o convite de vocês, o convite do Mauro, a participação de vocês. Acho que foi muito legal. Eu acho que isso de fazer a discussão foi muito melhor do que eu ficar aqui dando aula. Eu acho que trouxe muito mais conhecimento. Todo mundo pode compartilhar, né, conhecimento aqui dentro. Espero que tenha sido muito legal para vocês também, que vocês tenham se divertido como eu me diverti. Oswaldo, está de parabéns. Esse modelo de discussão eu acho que é o melhor. Inclusive, na jornada agora que a gente vai fazer no sábado, vai ser nesse modelo. Mesa redonda, né, algum apresentando e o pessoal... eu acho que todos os casos foram muito bem apresentados, está bem documentado, foram diversificados. Acho que foi muito bom, gostei. Acho que é uma das aulas que a gente melhor aproveitou as discussões, acho que foi essa aqui que nós estamos tendo hoje. Acho que todos participaram muito bem aqui. Parabéns para vocês aí da mesa. Parabéns, Oswaldo. Fantástico. Queria agradecer a colega nossa aqui, o Roberto Bertoli ainda está aqui com a gente, os residentes da Unicamp, Rubens, Matheus, Renato Mazon, tem bastante gente, o João Celo está aqui agora, não sei se está, o Anderson continua aí firme e forte. Olha, obrigado pela presença. Oswaldo. Dr. Paulo Silva está mandando um abraço para vocês aqui, viu? Está aqui na porta. Eu estou na casa dele aqui em Goiânia. Um abraço para ele também. Viu? Oswaldo, eu acho que você conseguiu abordar quase todos os temas de revisão de prótese de quadril. O formato que você fez, parabéns, foi muito bom mesmo. Gostei muito. Que bom, obrigado, Flávio. E aprendi bastante também. Só tem uma perguntinha. Naquela lá da revisão da cerâmica, que o Cone, você entrou preparado para trocar tudo, não foi? Sim, tinha tudo na sala. Eu sempre tenho. Revisão, eu sempre tenho pelo menos 3 planos, tá, Flávio? Aí. Plano A, B e C, sempre. Então, mesmo que seja... não, aqui é tranquilo, é só uma fratura do liner, eu vou só trocar o liner. Eu tenho tudo para revisar tudo, pelo menos de 2 formas diferentes. Eu também aprendi isso na vida, viu? Eu também aprendi na vida. Para não passar perrengue. Você se prepara para uma guerra torcendo para ser uma briguinha só, né? É isso aí. Tá bom? É isso aí. Olha, muito obrigado. Vocês, quem vai jantar agora não jantou. Obrigado pela participação de todos. Precisamos. A Catiúcia está me esperando para jantar aqui embaixo, agora junto com o Paulo. Nós vamos te liberar, senão é sacanagem também. Tá joia, valeu. Um abraço para vocês. Obrigado. Valeu. Para vocês. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Mais uma vez. Também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Então, tchau.